pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês a tag livros únicos. Essa tag ela já é bem conhecida aqui no Booktube, não é uma tag muito nova, eu encontrei ela por aí e resolvi fazer porque eu gosto bastante de livros únicos, então sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta pede pra você citar um livro único que te deixou querendo mais ou querendo uma continuação. E apesar dessa ser uma pergunta assim mais pro lado positivo da coisa, eu escolhi Eleanor Park para responder essa pergunta, mas não por um motivo tão positivo assim. Afinal de contas, esse final aqui é aberto e eu fiquei com muita raiva quando eu tive que aceitar que era só aquilo e que ia acabar daquele jeito e eu ia ficar sem resposta. A segunda pergunta pede pra citar um livro único que cumpriu a sua proposta. Um livro que foi suficiente. E Reparação com certeza é um livro que se encaixa nessa pergunta porque ele é um livro que tem a sua proposta de mostrar ali a reparação de um erro que um dos personagens comete e as consequências desse erro e a culpa que essa personagem sente. E eu acho que ele cumpre assim, com muita maestria realmente aquilo a que ele se propõe. É um livro que é suficiente, é por si só, não precisa de mais nada, tem um número certo de páginas e tem um final incrível. E eu inclusive recomendo bastante essa leitura. A terceira pergunta pede pra citar um livro único com personagens únicos. E Um Dia do David Nichols com certeza é um livro que tem personagens únicos, afinal de contas Emma e Dex são personagens incríveis, que mesmo sendo personagens assim tanto quanto comuns, são personagens que têm características que os tornam únicos, cada um à sua maneira. A Emma é aquela menina que qualquer mulher aí de 20 e poucos anos vai se identificar por conta das inseguranças que ela tem, por conta dos dramas que ela passa, os problemas que ela passa. E o Dex, apesar de ser um personagem assim que a gente fica com um pouco de raiva, que a gente odeia um pouco, mesmo assim ele é um personagem único por conta dessas características que ele tem, que podem não ser tão boas, mas que o tornam uma pessoa muito única. A quarta pergunta pede pra citar um livro único que de tão completo parece que é uma trilogia ou série. E esse livro que eu escolhi pra responder essa pergunta é um livro que na verdade eu fiquei sabendo que vai ter uma continuação. Porém, quando eu tava bolando as respostas, eu não sabia dessa informação que ia ter continuação, então eu escolhi aqui O Jogador Número 1 do Ernest Cline. Esse livro já foi lançado já faz um bom tempinho e ele por muito tempo era um livro único, mas eu fiquei sabendo que parece que entre esse ano e o ano que vem vai ser lançada uma continuação, mas eu acho meio desnecessário, afinal de contas esse livro aqui tem um monte de coisas acontecendo e ele suficientemente já cumpre o seu papel. Eu acho que mesmo ele parecendo uma trilogia, ele é suficiente sozinho, não acho que precise de continuação. A quinta pergunta pede pra você escolher um livro único que você leu muito rápido, que você só parou quando você terminou. E eu escolhi o livro My Favorite Manson Girl, que é um livro que eu li recentemente, li no comecinho do ano. Ele é um livro curto, ele é um livro único aí de menos de 300 páginas e eu li ele super rápido, apesar de ser um livro em inglês, que eu acabo demorando mais pra ler geralmente livros em inglês. Esse livro tem um inglês super tranquilo, super fácil, então eu li rapidinho. É um livro que eu recomendo bastante. A sexta pergunta pede pra citar um livro único de um dos seus autores favoritos. O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, com certeza é o meu livro favorito dela, é o meu livro disparado, assim, favorito dela. Foi um dos primeiros livros que eu li da Agatha Christie, foi aquele livro que me fez, assim, realmente apaixonar pela escrita dela, pela maneira dela construir o mistério, dela construir a história dela e ele tecendo o seu enredo. E eu achei incrível, enfim, o final também é maravilhoso esse livro, gente, recomendo demais. Sétima pergunta é um livro único que você recomenda pra todo mundo. E como não citar O Conto da Aia como um livro que eu recomendo pra todo mundo? Esse aqui é o tipo de livro que eu recomendo pra homens, mulheres, jovens, mais velhos, de qualquer idade realmente, porque é um livro que ele vai fazer a pessoa que lê, ele vai fazer o leitor acordar muito pra vida, assim, principalmente pra nós mulheres. Ele é um livro que fala muito com a gente, que fala sobre os nossos dramas, sobre os nossos problemas, sobre as coisas que passamos na sociedade, então ele dá vários tapas na nossa cara e tem uma construção de personagem incrível. A escrita da Margaret Atwood é maravilhosa. Então a pergunta pede pra citar um livro único que te fez chorar. E eu escolhi pra poder responder essa pergunta Quarto da Emma Donoghue. Esse livro eu li já faz um tempinho, acho que faz uns 2 anos mais ou menos que eu li. Ele tem uma adaptação cinematográfica que é muito boa, por sinal se chama O Quarto de Jack, recomendo também. Eu não costumo muito chorar quando eu leio, só que esse livro ele me emocionou bastante por ser um livro que é narrado por uma criança que passa por situações tão difíceis, tão complicadas. E ele também tem uma abordagem psicológica sobre os traumas, né, sobre o que a mãe dele acaba sofrendo, assim, pós-trauma, pós as coisas que acontecem com ela. E é muito incrível e bonito e triste, então eu fiquei muito tocada, muito emocionada. A nona pergunta é um livro único que sai da sua zona de conforto. E eu escolhi Para Poder Viver. Esse livro que é uma não ficção, eu não costumo ler muito não ficção. Eu escolhi esse livro porque ele foi um livro muito impactante pra mim. Ele foi um livro que me deixou pensando dias e dias e dias sobre toda a história da autora, né, que ela é uma norte-coreana que conta a trajetória dela de
fuga da Coreia do Norte pra Coreia do Sul, todos os perrengues que ela passou com a família dela, mais precisamente com a mãe dela. É um livro que faz a gente acordar mesmo, assim, pros problemas reais do mundo, faz a gente parar de lamentar, assim, um pouco pelos nossos problemas e pensar que tem coisa muito maior aí fora, coisa muito mais difícil que as pessoas estão passando. E a 10ª pergunta, quem você tagueia? Eu não vou taguear ninguém, sinta-se à vontade pra poder responder essa tag, é uma tag bem curta, bem tranquila de responder. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de deixar o like pra me ajudar na divulgação, caso você tenha gostado, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de me seguir nas redes sociais, porque os links ficam todos aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!